Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Júnia Andrade, sou professora de discursivas há mais de 2 décadas, para concurso público. E hoje eu vou falar sobre a discursiva do TCE do Paraná, né, que tem seu edital lançado pelo Sebrasp. Vou falar de forma mais específica sobre a peça técnica, o parecer e a instrução, que não aparece nesse quadro, mas vocês vão ver na descrição do processo avaliativo, que aparece também a instrução. Vamos lá. A discursiva vai ser feita, né? Vocês terão que fazer os exercícios discursivos à tarde, terão 4 horas e 30 minutos para fazer. E são 4 questões de curta extensão e um parecer. E as pessoas perguntam: dá tempo de fazer? A primeira pergunta que vem na cabeça do aluno: dá tempo de fazer um rascunho? Para quem treinou, sim. Quem treinou consegue. Por quê? Inclusive é importante rascunhar. Por que é importante rascunhar? Quando as pessoas falam para vocês, não dá tempo de fazer rascunho, vai direto pro meu concurso, eu fiz isso, fiz aquilo. Gente, o Sebrasp tem avaliação de apresentação. Então, se tiver muita rasura, a letra não estiver legal, se estiver correndo muito contra o tempo, você vai perder uma nota ali que você não recupera depois. Então, tem que levar isso em consideração. Então, isso precisa ser treinado. Eu preciso treinar as questões discursivas, eu tenho que treinar o parecer, que é a peça técnica. E dá para fazer, tá? Júnior, é possível tirar total, por exemplo, no parecer? Claro que é, gente. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ex-alunos, não é, que tiraram ali, acho que no meu material da aula 1 já tem exercício sobre isso, que tiraram nota máxima. E é natural se tirar, inclusive, tá certo? É um concurso bem interessante, ele coincide, inclusive, com o concurso do CNU, a data, né? Foi remarcada aí o concurso, a data do concurso nacional unificado, então é um concurso que vai ficar interessante, vai para esse concurso apenas quem quer, né? Então, se você decidiu por ele, encare, porque vale a pena pelos vencimentos, pelo trabalho em si, no próprio Tribunal de Contas é uma coisa super agradável, assim, a área de controle é uma área pela qual eu tenho um certo apreço, né? E tal. Então vamos lá. Todas as áreas são muito importantes, mas essa área é bem interessante. Pessoal, 4 questões, um parecer, dá para fazer em 4 horas e 30 minutos, dá para eu fazer rascunho e entregar um texto limpo, tá certo? Para o examinador. Um texto bem organizado. É claro que eu preciso treinar para isso. Se você gostar desse vídeo, quiser estudar conosco, embaixo desse vídeo tem a descrição, tá certo? Do curso. Você pode ligar, pedir informação, pedir desconto, etc. Fique à vontade. Bom, vamos lá. Eu vou entrar nos critérios avaliativos para começar aqui as minhas dicas iniciais, né? Aqui o pontapé da nossa dica para o TCE do Paraná. Mesmo que você não vai estudar, se inscreva no canal, curta o vídeo, porque à medida que vocês vão curtindo, eu vou produzindo, né, de acordo com a área, tá? Eu vou trazendo mais dicas de acordo com as áreas em que os alunos comentam mais, curtem mais, porque aí demonstra o interesse do aluno e, naturalmente, eu amo ser professora, não é? Principalmente na área de concursos públicos, e eu vou produzir para quem está interessado, tá bom? Então vamos lá. Prova discursiva vai valer 40 pontos e vai consistir de 4 questões de menor extensão, máximo 15 linhas, valor de 5 pontos cada. Eu vou falar bem rapidinho aqui das questões, porque não é o foco desse vídeo, tá? No outro vídeo eu comento sobre questões um pouquinho mais para frente aí com vocês. Pessoal, as questões discursivas, essas questões de menor extensão, são difíceis? Não, não são difíceis. Metade delas vai tratar da parte de conhecimentos específicos, né, da área que você escolheu, e metade delas vai tratar da parte de conhecimentos gerais, daquela área que é comum para todas as especialidades. Tudo bem? Perfeito? São questões difíceis em termos de conteúdo, não. Não, tanto que as pessoas enfrentam até muito rapidamente essas questões. Em geral, não, tá? Qual que é o problema dessas questões discursivas? Onde é que está o gargalo? Porque as pessoas perdem pontos. Então vamos falar por quê, exatamente qual o ponto, qual é o fato que leva à perda de pontos aqui na questão discursiva. Gente, erros bem bobinhos, por exemplo, falta de precisão temática. A banca pergunta uma coisa ou propõe uma dissertação sobre alguma coisa e o aluno parcialmente responde outra, porque ele não presta atenção a todas as palavras que foram disponibilizadas para ele. Não é? Ele ele faz um trabalho muito parcial, por exemplo, um caso muito comum nesse tipo de questão. A banca pedir a diferença entre 2 institutos, por exemplo. Ela pega lá um instituto jurídico X e quer saber a diferença entre o instituto jurídico Y.
O que acontece com os candidatos? Eles costumam conceituar X e conceituar Y, e a diferença cai por terra, eles não prestam atenção na palavra diferença. E é uma das formas que a banca vai lá e exatamente pune o aluno, tá? Porque ela vai punir, ela chama de ponto de redação, na verdade, não é? Em que ela vai pegar o valor daquele item, vai dividir por 6 pontos, ou por 6 ou 8, né? 6 pontos, não, 6 ou 8, e ali ela terá um valor para poder extrair da falta, exatamente, né? Da falta de precisão temática, tá? Outro aspecto também aqui que atrapalha muito é quando a gente sabe o assunto, não é? Eu tô aqui diante de questões cujos assuntos eu domino. Então vocês quase escrevem como se estivessem assim, é, recebendo o espírito escrevendo, basicamente. Isso acontece muito e os alunos o quê? Fazem períodos extensos e deixam de primar pela coesão e coerência que é exigido pelo Sebrasp, tá, gente? Tá certo? A banca, ela exige coesão e coerência. Então, o aluno faz períodos muito extensos e aí perde nota em redação e não nota em conteúdo, tá? Isso é bastante problemático. Mas como assim nota em redação, Júnior? Por exemplo, cada questão vale 5 pontos. Então, vamos supor que em uma dessas questões você tem um item, né? Valendo 3 pontos e outro valendo 2. Suponhamos, tá? Item A valendo 3 pontos, item B valendo 2. Você colocou o conteúdo todo correto aqui do item A, porém o período é muito extenso, a construção não está boa, a banca pega ela pega esse valor aqui e divide por 6, não é? Então, quando você vai olhar a sua resposta, você só nota que o seu conteúdo bate todo com o padrão de resposta. Todo, perfeitamente enquadrado no padrão de resposta. Mas a banca não te deu 3 pontos, ela te deu 2,5. E aí, o que o aluno faz? Ele vai pagar por um recurso sem entender por que ele perdeu ponto. E não está no conteúdo. Ele vai lá no professor de conhecimento específico e fala: por favor, me ajuda a fazer um recurso assim, sensado, porque o meu conteúdo está todo condizente com o padrão de resposta. Mas a banca me tirou meio ponto, não consigo achar o erro. O erro está na qualidade da redação, tá bom? Então, se você perdeu 1/6 do valor de cada item, é porque a qualidade da redação ficou precária. Por isso que eu falo, não adianta fazer a prova sem rascunhar, tá? Tem que ter um treinamento bom, que é o rascunho vai mais rápido, você consegue perceber, consegue pelo menos usar o rascunho, não é para fazer texto inteiro, mas usar o rascunho para calcular as partes do texto. Calcular bem o que você quer fazer, anotar ali uma série de elementos, tá bom? Gente, a segunda parte da prova, que é o objeto deste vídeo de fato, né, é o parecer ou a instrução. Vejam bem, quando a gente faz concurso público, a gente tem que ter a responsabilidade de a gente mesmo, né, eu, pelo menos enquanto candidata, enquanto candidato, de colocar o meu edital junto comigo. Eu não posso simplesmente confiar nos professores. Por que eu tô falando isso? Tô, né, advogando, assim, dando uma advogado do diabo aqui, em relação à minha classe. Porque às vezes, gente, por hábito de aula, excesso de aula, os professores não prestam muita atenção ao edital. Então, por exemplo, você está fazendo um curso discursivo, de repente você está treinando só parecer porque o professor olhou para o quadrinho e viu, opa, tem que parecer. E de repente aqui no item 9, quando a banca detalha a prova discursiva, ela também deixou claro que pode ser uma instrução. E naturalmente a chance de vir para cá é muito grande, ó, porque derruba muita gente. Ela pede uma instrução, o aluno chega na hora da prova, ele não sabe o que está acontecendo. Tá certo? Então, é por isso que tem que tomar um cuidado, tá? Então, vocês vão fazer um parecer, uma instrução, até 60 linhas, valendo 20 pontos, acerca de conhecimentos específicos, e aí tem um detalhe novo, né? Conhecimentos gerais, tá vendo? Por isso que tem que prestar atenção. Edital, você só se livra dele quando o teu concurso acabar de vez, né? Se você passou até você assinar a sua nomeação, né? Se você não passou, até você encerrar o teu processo. Então, é ali que você se livra do edital. O tempo inteiro você tem que ficar olhando para o edital, o tempo todo, namorando o edital. Então, vejamos. Vocês terão que elaborar um parecer ou uma instrução. Esse parecer ou instrução poderá tratar de conhecimentos específicos de cada área ou seja, a banca pode misturar ou simplesmente pegar um lado só, conhecimentos gerais que é comum para todo mundo. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque o parecer pode puxar também para a área da generalização.
tá? E que não é muito comum. Olha só que coisa curiosa. Se você visita editais pretéritos do Sebrasp, não é muito comum em provas de controle a banca colocar conhecimentos gerais na base de um parecer ou de uma instrução, tá? Costuma não ser muito comum. E aí o aluno chega na hora da prova, aí ele, né, assim, eu gosto de chegar na hora desta prova, melhor dizendo, né, e aparece um conhecimento lá bem básico, que não é, por exemplo, ele é da área de engenharia, e de repente a banca quer um parecer pegando alguns elementos de direito administrativo que estavam lá na base. E ele fica louco. Como assim? Eu não estudei essa parte. Isso já aconteceu uma vez, tá, pessoal? Isso aconteceu uma vez. Eu tenho mais de 2 décadas de trabalho com concurso, então eu me lembro desses episódios assim marcantes por falta de leitura, não é? Isso aconteceu uma vez numa prova do pessoal da contabilidade. A banca pediu questão de direito administrativo. Foi até uma prova da Fundação Carlos Chagas, tá certo? E os alunos ficaram enlouquecidos. Como assim, direito administrativo? Na prova de contabilidade? Sim, porque o edital previa, tá bom? O edital dava essa possibilidade. Então, é por isso que a gente tem que sempre ficar muito atento, né, a essas questões. Mas vamos lá. Parecer e instrução, esses dois gêneros, que são bem típicos da área de controle, eles trazem no seu bojo qual modalidade? Dissertação. Dissertação. Júlia, mas dissertação não é aquele texto em que eu uso apenas para eu esclarecer, perdão, um texto que eu uso para eu tratar de conhecimentos atuais, por exemplo, sei lá, uma dissertação sobre problemas causados pelas alterações climáticas, não é uma coisa assim? Não, não é só isso. Dissertação é esclarecimento. O foco da dissertação é esclarecer. E aí, olha só a jogada da banca de uma forma muito inteligente. O parecer é aquela dissertação que pende ao convencimento. Traz esclarecimentos técnicos, sim, mas são voltados para o convencimento. Por exemplo, você tem lá uma situação, um problema. Nessa situação, problema, há alguns achados e você precisa comprovar que realmente eles têm validade de achados, né? Que nesses achados você tem irregularidades, ou a banca traz uma situação, um problema em que você tem ilegalidades, né? Ou que há improcedência de argumento. Então você precisa realmente bater firme para comprovar uma ilegalidade, uma irregularidade, uma improcedência, dependendo do que a banca te questionar. Então, o parecer, ele tem um caráter dissertativo, argumentativo, fortemente argumentativo. Claro, o parecer analisa tudo, mesmo situações que não configurem achados. Ele vai analisar, ele vai falar, por exemplo, olha, isso aqui, né, numa análise de conformidade, está de acordo com a lei, não é? Mas isso aqui não está, temos aqui uma ilegalidade. Então, ele vai pender muito para esse lado de comprovar essa ilegalidade. Ele tem que apontar o que é legal, mas também apontar o que é legal. Ele tem que apontar o que é regular e também apontar o que é irregular. Apontar o argumento procedente da defesa e o argumento improcedente, tá certo? E ele precisa ser muito claro em relação ao o que é dado como improcedente, principalmente, o que é dado como irregular e ilegal. Então, o parecer tem esse caráter argumentativo muito forte. E tem depois o voto ao final, né? O voto, se vota pela irregularidade, se vota não é pela ilegalidade ou pela improcedência, certo? Ele é um documento, vamos dizer assim, um expediente opinativo, por isso que tem caráter fortemente argumentativo, tá bom? A instrução por seu turno, não. A instrução é uma dissertação de caráter informativo, visa esclarecer e instruir, portanto, é expositiva, né? É um texto expositivo. Então, o que a instrução vai fazer? Gente, a instrução, ela acontece principalmente naqueles setores do tribunal que são setores consultivos. Quando você precisa instruir alguma coisa. O pessoal do jurídico, por exemplo, não é? Quem vai da área do direito, provavelmente deve pegar uma instrução nesse concurso. Porque tem um caráter mais expositivo, um caráter de esclarecimento. Por exemplo, um gestor tem dúvidas sobre uma compra que ele quer fazer dentro de um processo de licitação. Então, a instrução não é
apontar se ele está certo ou está errado. A instrução é mostrar o procedimento correto a ser feito, tá certo? Então ela não visa, ela não tem um caráter opinativo, ela tem muitas vezes um caráter sugestivo, no máximo um caráter sugestivo. O parecer tem caráter sugestivo? Tem, mas vamos dizer assim, de um caráter mais opinativo, mais duramente opinativo, caráter praticamente de voto, tá bom? Mas a gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos. Então, esse é o primeiro cuidado, tá? Vamos aqui um pouquinho para baixo. Vocês deverão fazer a prova com caneta de tinta preta fabricada em material transparente. Eu já vou recomendar uma Bic comum. Nada de ponta fina, nada de ponta grossa. Uma Bic comum. Por quê? Porque a prova é digitalizada. Então, se você usa caneta muito fina, às vezes um acento não se sobressai, uma vírgula fica parecendo ponto, porque todos, né, aqueles pontinhos assim da tinta, os pixels, vamos dizer assim, eles não saem com muita precisão. Então, caneta de ponta fina de jeito nenhum. E a caneta de ponta grossa tem um problema, ela mancha, não é? Então você pode rasurar sem querer. Então, caneta preta, normal, para você fazer tua prova, tá? Letra legível, seja a letra qual for, letra legível, pode ser qualquer letra que você quiser, mas tem que ser legível. E vamos avançar um pouquinho aqui nos critérios de avaliação, para vocês entenderem algumas questões que são importantes, né? Então vamos lá, ó. As questões da prova P3, que são as discursivas de extensão menor, né? A banca vai avaliar naturalmente a apresentação, a estrutura do texto, que eu falei que tem peso, ela vale 1/6 do conteúdo, e o desenvolvimento do tema, né? E aí vão totalizar 5 pontos. Na avaliação do desenvolvimento do tema serão considerados aspectos como concisão, coesão textual, clareza, capacidade de análise e argumentação do candidato. Pessoal, concisão e coesão é disso que eu estou falando. Olha só, que eu acabei de falar para vocês. Nas questões ainda. O aluno pega um assunto fácil, ele, olha, deslancha a escrever sem se preocupar em ser econômico. A concisão é o caráter de economia. E a banca, ela faz com que você passe um pouquinho de aperto, porque às vezes ela joga um assunto que você fala, não cabe. Não cabe nessas 15 linhas. Mas você terá que fazer caber, tá? Então você tem que estar muito atento à palavra-chave para você fechar exatamente em cima daquilo que a banca quer. Então, um exercício de mais atenção do que qualquer outra coisa. E a coesão textual? Olha, eu estou escrevendo, eu vejo se são 15 linhas. Tem gente que não põe ponto, não trabalha com ponto, vai trabalhar com um único ponto final, no máximo 2 num exercício como esse, vai perder ponto. Por quê? Coesão não é uma opção, é um critério avaliativo. Então, tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado, tá certo? Não vejo nas questões problemas de capacidade de análise, de argumentação, geralmente o pessoal vai bem nessa parte, mas acaba perdendo naquilo que é irrecuperável, né? Perde aí em critérios que deixa de cumprir. A banca também analisa gramática, porém a gramática vale pouquinho, porque a gramática aqui costuma valer 0,1 ponto por erro e o Sebrasp não marca todos os erros gramaticais não, tá, pessoal? Marca pouco, se tiver 10 erros, eles estão marcando 5, é sempre assim. E vamos mais, né? Já a redação do parecer ou da instrução valerá 20 pontos, será avaliado segundo os critérios seguintes. A apresentação, a estrutura e desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio de conteúdo. Essa nota é limitada a 20 pontos, né? A banca também vai analisar concisão e coesão, porque ela pode te dar um assunto muito extenso e você tem que trabalhar no máximo aquelas 60 linhas, tá certo? A nota gramatical do parecer ou da instrução é um pouquinho mais alta, vai ter multiplicador 4, né? Então, isso aqui, cada erro gramatical corresponde, por exemplo, a 0,1, naturalmente que vai responder 0,4, então vai ser um pouquinho mais puxado, ou seja, é bastante aí coerente com a proposta, tá bom? Bom, vamos para os exemplos. Né? Eu estou aqui com parte do material que eu vou usar no curso, né? Estou usando o curso do Tribunal de Contas do Paraná. Se você gostar, embaixo desse vídeo, não sei se eu já falei, tem aqui o nosso contato para você estudar conosco e tal. Então eu vou explicar um pouco sobre as peças técnicas, tá, gente? Eu vou chamar de peça técnica porque pode ser parecer ou instrução, tranquilo? Então, por exemplo, isso aqui foi um parecer que foi apresentado em 2020, é um parecer não seccionado, porque são 2 universos. Você tem uma peça técnica,
que nós chamamos de peça técnica contínua. E você tem a peça técnica fracionada ou seccionada, tá? Como assim fracionado, profa? Gente, um texto contínuo é um texto como esse aqui de um ex-aluno nosso, tá vendo? Aqui tá quebrado aqui porque eu fui bater a foto, então não ficou legal o print. Tive que dividir em duas partes. A discursiva ficava muito pequenininha e depois na hora que expandia, a imagem não ficava legal. Então o ideal foi dividir em duas partes. Mas é um texto contínuo, dividido em parágrafos, tá vendo? E o que é um texto seccionado, profa? Quer ver? Alguns textos a gente tem que digitar porque a imagem não fica legal mesmo. Aqui, uma peça de natureza técnica, né? Que foi para o Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Acre. Não lembro agora. Que pena. Daqui a pouco no curso eu acabo me lembrando. Que a banca trouxe e ela falou, olha, o seu parecer tem que conter a seguinte estrutura. Ela quer título, ela quer introdução, ela quer situação encontrada, quer análise e recomendações. Essas partes precisam constar no parecer. Que é o que acontece aqui nesse trechinho da redação de um aluno, que eu quero comentar, né? Tá vendo? O aluno coloca título, ele coloca a situação encontrada aqui, e aí vai, tá? Vocês vão ver que quase consegue nota total também. E aqui a gente pega exatamente o mesmo exercício e faz de uma forma melhor, tá? Do que ele não fez. Coloquei introdução, análises, recomendações. Aliás, não, minto, essa parte aqui, isso aqui é uma digitação de uma redação de um aluno. E recomendações e tal. O aluno fez um pouquinho melhor, só que ele esqueceu o título, tá bom? Então, isso que nós chamamos de discurso de peça seccionada. Por exemplo, igual essa aqui, né? Relatório, análise e conclusão do parecer. Então, depende do que a banca quer. Tem que prestar muita atenção ao que ela quer. Ela tá falando que quer uma secção ou ela não diz nada, e quando ela não diz nada, o que você tem que fazer? Montar um texto contínuo. Se ela não determinar um roteiro estrutural, você vai montar um texto contínuo, tá bom? Então essas dicas são importantes. Quando você monta o texto contínuo, tem que prestar atenção ao que a banca dispensa. Porque sim, porque gente, o que é um parecer? Para começo de conversa. Ora, o parecer tem, né? Ele tem a introdução dele, que é a apresentação do parecer, né? O parecer sobre o que, a competência de quem. O parecer tem a parte de relatório, que vai retomar o caso, ou seja, os fatos que foram narrados serão retomados. O parecer tem a parte da fundamentação, que é a parte da análise, né, daquilo que está no relatório. Você vai analisar se tem algum achado, se tem alguma improcedência, o que é. O parecer tem a parte da conclusão, que é a parte da opinião, né? Opina-se pelo quê? Pela irregularidade, pela ilegalidade, improcedência, ou contrário. Tudo bem? Então, essas são as partes de um parecer. Porém, quando a banca me pede um texto, assim, texto contínuo, é comum que ela dispense algumas questões. Nesse caso, ela dispensou o relatório. E deixa bem claro, não acrescente fatos novos. Você tem que apenas ficar atento ao que você está lendo, tá? E aí, tem que prestar atenção no que você está lendo aqui nesse caso, né? A banca diz aqui, ó. O Estado do Paraná celebrou o convênio com a Secretaria de Educação Município X para a construção de uma escola no valor de R$2.000. O convênio previa contrapartida do município no valor de R$400 mil. No decorrer da execução da obra, foi apresentado ao TCE uma denúncia anônima em que aí você já presta atenção em tudo, ó, como que começa o trabalho do Tribunal de Contas? A partir da denúncia. Então você tem aqui a denúncia anônima, né? A denúncia de ofício, em que se relatava que parte dos valores do convênio era utilizada com finalidade diversa da pactuada, né? Então aqui, né, você tem um desvio de finalidade. Com base nessa informação, o TCE realizou auditoria e identificou que 200 mil destinados à construção da escola haviam sido utilizados em obra pública distinta da pactuada no convênio. Então você vai ter que analisar se isso podia acontecer ou não, tá? Se a lei permite ou não. Desse montante, 100 mil eram recursos estaduais e o restante municipais. E aí a banca, é normal que o primeiro item, gente, ela te peça, já que ela não está seccionando o parecer, que ela te peça alguma questão de caráter introdutório, certo?
algum conceito envolvido aqui, tá bom? Nesse convênio, por exemplo, perguntando a diferença entre o convênio e um contrato. Ela quer saber algum conceito jurídico, quer saber, por exemplo, uma diferença entre um instituto jurídico X e um instituto jurídico Y. Ou ela começa te cobrando uma competência. Então, competência é a primeira coisa que vocês estudam. Tem que estudar a competência daquele, né, do Tribunal de Contas. Depois ela vai partir para análise. O segundo item simboliza a fundamentação, que é a viabilidade de instalação de auditoria a partir, né, de denúncia anônima. Isso é viável, esse início? Ou ela cobra o início, ou a banca já cobra a questão, né, do provável desvio de finalidade, certo? Ela vai ali. Então ela pode pegar qualquer uma irregularidade, qualquer uma ilegalidade ali, uma improcedência, e trabalhar em cima. Necessariamente ela não quer tudo que tem na peça, tá bom? Ela quer alguma coisa. E depois, ao final, ela lança o item, né, que nós chamamos o item dispositivo, que é o item de opinião, tá? Tá vendo? É a proposta de voto, certo? A respeito das contas do convênio, incluindo-se nessa proposta as consequências para os gestores. Às vezes a banca incluindo sugestões de melhoria. Gente, a depender do item 3, quando você olha para o item 3, você já sabe o que aconteceu. Você já sabe que tem alguma coisa errada, tá certo? Você já sabe que tem alguma ilegalidade aqui, incluindo, olha só, incluindo as consequências, né, diante do desvio de finalidade pactuada. Então, a banca está deixando claro para você, olha, houve um desvio de finalidade, de repente, tá? Então, você tem que ficar muito atento ao último item, porque a banca costuma ditar para você o caminho do que aconteceria nos itens anteriores, tá certo? Então, quando você aprende a fazer essa leitura, isso te coloca em outro patamar do concurso público. Você já saca, aquilo vem na sua cabeça muito automaticamente, tá bom? Então, quer dizer, a gente pode ter sim o que vai virar um texto corrido, como vocês estão vendo, esse texto aqui de um ex-aluno, né? Que tirou total em tudo. Tirou total aqui, tá vendo? 5 pontos só de apresentação. Por isso que eu falo que rascunho é uma questão muito importante para você organizar pelo menos a peça, para evitar perder ponto na peça técnica, porque a gente se perder nota em apresentação, que é respeito à margem, indicação de parágrafo, letra, se você perder pontos nisso, é muito difícil depois você reaver essa pontuação na fase do recurso administrativo, tá? Então, não faça isso contra você, porque pode ser sim, né, sua fundura no concurso. E aqui vem os itens, tá vendo? O aluno, de forma irretocável, pontuou tudo, sem uma perda de ponto para a redação, por exemplo. Ele poderia perder aqui, se ele tivesse uma redação ruim, que não fosse concisa, clara, coesa, ele poderia perder 5 pontos, poderia ter tirado 25 aqui, mesmo tendo acertado o conteúdo, tá? Aqui sobre essa competência. E aconteceu isso no concurso. Eu trabalho com a fase recursal, então me chegava, aluno falava, olha, eu tirei total, como assim a banca? E aí na fase recursal o tempo é muito curto, até você mostrar para o aluno, até falava, olha, você perdeu nota de redação, né? Você tem certeza que você quer recorrer? Eu quero, porque é minha chance. Claro, você entende o sentimento do aluno, tá certo? Mas perder nota de redação é muito difícil você mudar esse seu destino aqui. Tem certeza? Isso tem um custo. Então vamos lá. Então essa questão. Aqui, gente, mostrando para vocês o exemplo número 2, né, que foi do Ministério Público de Contas, né, do Pará, a banca pedindo aqui, tá vendo, ó? Na condição de assessor responsável pela referida consulta, é uma consulta que é feita ao tribunal, né? E a banca pediu a emissão de uma nota técnica, uma instrução. A provocação do procurador de contas, quer dizer, o procurador de contas faz ele apresenta uma demanda, tá certo, para analisar um caso. Por exemplo, o Tribunal de Contas de determinado Estado da Federação condenou o gestor estadual ao pagamento de multa em razão, né, da malversação de recursos públicos. O gestor público condenado não interpôs recurso contra essa decisão e não questionou perante o judiciário. Como não houve pagamento da penalidade imposta, a decisão foi enviada ao Ministério Público de Contas, que é vinculado ao tribunal, né, não é o Ministério Público Comum, para exigir o pagamento da multa imposta
por cobrança judicial da dívida. O procurador, responsável pelo processo, encaminhou a demanda à sua assessoria para analisar o caso, não é? Para fazer aí o estudo dessa análise. Então aqui se chama de nota técnica a instrução. É isso. Então veja que é um texto corrido, tá certo? A banca pediu, olha, para se pensar, né, aqui vários itens, a eficácia da decisão que aplicou a multa do gestor, tá certo? A medida judicial mais adequada para a cobrança da multa pelo Tribunal de Contas, vamos mais, o cabimento, né, da exigência pelo Ministério Público de Contas, pagamento judicial da multa, sugestão de medida a ser adotada pelo Ministério Público de Contas. Então, quer dizer, é um documento mais consultivo, menos pesado, eu considero menos pesado que o parecer, tá? Gente, o parecer também pode ser sobre os achados, assim, de um modo geral, a banca pode, isso aqui pode acontecer também, tá? Como aconteceu no TCE do Rio. A banca trazer vários achados, e aí você tem que fazer análise jurídica, certa análise, no caso, né, vamos dizer assim, vou chamar de jurídica ou análise técnica, né, dependendo do pessoal da engenharia, análise técnica. Por exemplo, desses achados, se eles são procedentes não, se eles representam achados mesmo, são legais ou ilegais, se são meras irregularidades, né, e tal, ou se não tem nada errado, não pode ser tomado como achado, porque está de acordo com a lei. O erro mais comum aqui é o aluno não analisar o achado que está de acordo com a lei, ele só pega o errado. E ele não está produzindo, certo? O que a banca pediu para ele, a peça técnica. Então ele tem que analisar tudo que é apresentado para ele, tá bom? É o que acontece. Então veja, ó, considerando a situação hipotética precedente, as disposições da 866, né, da antiga lei de licitações, elabora um parecer acerca dos referidos achados de auditoria e das respectivas justificativas apresentadas pelo secretário de Estado. Opa, aí mudou tudo. Quando a banca apresenta a defesa, porque você tem aqui os achados, o tribunal faz levantamento. Foram achados 1, 2, 3, 4. E aí isso é apresentado para a parte procede a uma defesa preliminar. E aí ela vai explicar tudo isso aqui, ela vai apresentar os seus argumentos. Ora, toda vez que no exercício a gente tem o argumento da defesa, a gente não olha mais se é legal ou ilegal, se é irregular ou irregular. O achado, a gente olha a procedência. A procedência. Procede o que a defesa diz ou não procede? Então, uma análise de procedência. Tá bom? Então, é um parecer aqui para analisar, né, a procedência. É o caso também desse aqui, do TCE do Piauí, que não foi feito pelo Sebrasp, foi feito pela Fundação Carlos Chagas. Às vezes a questão é extensa, o aluno fica tenso, gente, questão extensa é melhor dos mundos, tá? Porque ela te dá muito suporte. Então você vem analisando. Então aqui, olha só, há constatações, né, de uma auditoria, certo? Aqui sobre não realização de prestação de contas, vamos dizer, concessão de crédito adicional, de repente sem você ter lastro para isso, ou seja, você não tem dotação orçamentária específica e por aí vai. E aí vem o quê? Vem a parte, né, tem lá o seu momento de defesa, a parte vai se defender. Então aqui dizendo que a ação do TCE foi legal, não havia necessidade de prestação de contas, os recursos para concessão de subvenção vieram do superávit financeira, apuraram um balanço patrimonial do Poder Executivo Municipal do exercício anterior e tal. E aí a banca diz, ó, com base nessas informações, emita parecer sobre o caso, abordando a conduta do TCE-PI, e se os fatos ocorridos constituem ou não irregularidades, apontando eventuais punições. Pessoal, apesar de a banca perguntar se os fatos constituem irregularidades ou não, tome cuidado. Quando eu tenho alegação da parte, eu vou analisar a procedência, tá bom? Eu vou ficar analisando, ó, olha só. Em segundo lugar, também não procede legalmente o argumento, quer dizer, então você vai analisar a procedência, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas, né, dessas primeiras dicas que passei para vocês. Querendo estudar conosco, embaixo vocês têm a descrição, certo, do curso, né? Podem entrar em contato conosco pelo atendimento do curso, atendimento turma de redacão@gmail.com, tá?
para vocês questionarem, buscarem mais informações, né? E se Deus quiser, né, se prepararem da melhor forma possível, tá bom? Um beijão para todos vocês, até a próxima dica.